Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida. Na companhia da nossa boa mãe, a Virgem Santíssima. Na companhia de São Luís Maria Grignion de Montfort. Na companhia da Beata Maria Luísa de Jesus. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, aos Senhores dos Senhores, aquele que dá clareza, aquele que dá ânimo, aquele que dá força a mim e a si para podermos vencer os obstáculos, as dificuldades da vida, hoje e por todo sempre. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão e cara irmã, a palavra do Senhor deste dia, extraído de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. É um texto lindo, permitam que diga. Então diz o texto: naquele tempo, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Vivia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver Jesus e não podia, por causa da multidão, por ser de baixa estatura. Correndo à frente, subiu a um sicômoro para o ver, porque ele devia passar por ali. Quando chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois tenho de ficar em tua casa. E ele desceu imediatamente e recebeu-o cheio de alegria. Ao verem aquilo, murmuravam todos entre si, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém em qualquer coisa, devolver-lhe-ei 4 vezes mais. Jesus disse-lhe: Veio hoje a salvação a esta casa, por este ser também filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este texto do Evangelho é realmente uma riqueza, é uma pérola. É tão profundo, é tão bonito esse texto. E devo dizer que várias vezes falei, preguei, rezei este texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 19. E permitam que volte ao capítulo 15 do mesmo Evangelho de São Lucas para podermos compreender aquilo que acontece com Zaqueu. No capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, São Lucas conta as três grandes parábolas contadas por Jesus, as parábolas da misericórdia. A primeira parábola, do capítulo 15, encontramos-la no versículo 4 até o versículo 7. A segunda, do versículo 8 ao versículo 10. A terceira, do versículo 11 até ao versículo 32. Mas antes mesmo de Jesus contar estas 3 parábolas da misericórdia, o texto de São Lucas começa com uma introdução, um exórdio, um preâmbulo, ou seja, uma contextualização de tudo aquilo que acontece ao longo do ministério de Jesus. E diz o texto que aproximavam-se dele, ou seja, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvirem. Ou seja, um grupo de pessoas que era considerada
pelos fariseus, pelos escribas e pelos saduceus como pecadores, este grupo de pessoas, este grupo de homens, aproxima-se de Jesus para o ouvir. Ou seja, para ouvir a mensagem de Jesus, para ouvir a palavra de Deus proferida pelos lábios de Jesus. Portanto, é um grupo específico que reconhece em Jesus o Filho de Deus, reconhece em Jesus a redenção, reconhece Jesus como Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: Ele salvará o povo de todos os seus pecados. Portanto, esse grupo de pecadores reconhece que Jesus é aquele que vem oferecer a redenção. E isso é de uma riqueza profunda. E continua o texto no versículo 2, diz: E os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este acolhe os pecadores e come com eles. Então, caríssimos irmãos e irmãs, temos duas posturas diante de Jesus. Todos são pecadores. Tanto os publicanos como os fariseus e os escribas, aos olhos de Deus, são pessoas limitadas, pessoas fragilizadas, pessoas pecadoras, pessoas imperfeitas. Mas qual é a diferença dentro destes dois grupos de pessoas? É que o primeiro grupo, ou seja, o grupo de publicanos, reconhece a própria miséria, reconhece a própria condição e aproxima-se de Jesus para ser curada das suas enfermidades, porque diz o profeta Isaías: Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, nas suas chagas fomos curados. Então, esta realidade, caríssimos irmãos e irmãs, é compreendida e é apreendida. Apreender é tomar posse, ou seja, por este grupo de homens que eram os publicanos considerados pecadores. Os fariseus são aqueles que acham que são melhores do que os outros. Colocam-se no pedestal, colocam-se no estrado, colocam-se no pódio, colocam-se no palco. E no palco agem em lugar de Deus, criticando, condenando. Caríssimos irmãos e irmãs, está aqui uma postura completamente diferente. Então, olhando para esta postura, nós percebemos Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um pecador aos olhos dos fariseus que se consideravam melhores. E Zaqueu era, de facto, um pecador. Era um ladrão, era um usurpador, era alguém que se aproveitava da condição que tinha, do estatuto que tinha, para explorar os demais. Zaqueu apoderou-se dos bens de maneira ilícita de outros. Mas Zaqueu, ouvindo Jesus, tal como diz o capítulo 15, ele sai da sua zona de conforto, sai de onde está, sai da sua comodidade, sai da sua casa, sai do seu lugar de trabalho e vai à beira do caminho por onde passará Jesus. Esta é a predisposição interior de quem quer ser convertido por Jesus. É a predisposição interior de quem quer seguir o caminho de Jesus. É a predisposição interior de quem quer ser amado por Jesus. E é este amor de Jesus que, entrando no coração do pecador, há de transformá-lo a semelhança do coração de Jesus. Ou seja, há de fazer com que o meu coração seja cada vez mais parecido ao coração de Jesus. E Zaqueu toma consciência de que a sua libertação, a sua salvação, a sua sanação só está somente em Jesus. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós precisamos compreender. Precisamos compreender esta verdade. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, antes de terminar esta breve reflexão, há uma diferença entre o Zaqueu, o pecador do passado, e os pecadores do presente. É que Zaqueu não está diante de Jesus para justificar os seus pecados. Zaqueu não está diante de Jesus para se auto-justificar. Zaqueu não diz: eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela, e morrerei assim. Zaqueu sabe que é assim de facto, que está assim, melhor. Zaqueu sabe que está assim, está nesta condição, mas que a graça de Deus pode perfeitamente transformar a sua vida. Que a graça de Deus pode transformar toda a sua existência. Que a graça de Deus pode fazer dele uma nova criatura. Pode fazer dele uma nova pessoa, um novo ser. Um ser semelhante ao coração de Jesus. E aqui está a diferença, meu irmão e minha irmã. Eu não posso aceitar no mundo em que vivemos, onde ouvimos esta falsa
esta falsa doutrina que nós temos de aceitar e nós temos, não, ou seja, que temos de incluir todos na experiência. Sim, mas a inclusão na experiência com Deus faz com que eu deixe com que Cristo transforme a minha vida. Não sou eu que transformo a mensagem de Cristo, é a mensagem de Cristo que transforma a minha vida. E sou eu que me deixo transformar pela mensagem de Cristo, na minha miséria, na minha fragilidade, nos meus pecados. Sou eu que peço ao Senhor que transforme a minha vida. Não é a mensagem de Jesus que deve ser adulterada, não é a mensagem de Jesus que deve ser feita como uma mensagem light, ou como o café descafeinado, ou como o leite sem lactose, ou como o trigo sem glúten, ou o pão sem glúten. Não, de facto não. E então nós percebemos hoje, na figura de Zaqueu, que nós temos a oportunidade que Deus nos concede de mudarmos, de melhorarmos, de sermos pessoas à maneira de Jesus, pessoas que amam a Deus de todo o coração e ao próximo, pessoas que procuram viver na própria vida a mensagem do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que a palavra do Senhor deste dia chegue ao teu coração. Tal como Zaqueu deixou-se transformar pela palavra do Senhor. Tal como Zaqueu deixou-se transformar pela palavra que é luz, que é sal, que é bálsamo. Tal como Zaqueu deixou que o Senhor curasse as suas feridas mais profundas. Tal como Zaqueu permitiu que o Senhor curasse os seus transtornos, a sua disforia, os seus desequilíbrios. Que eu e tu também nos deixemos curar pela graça do Senhor neste dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.